por melhor que seja o seu produto, por melhor que tenha um custo-benefício, por mais vantagens que o teu produto tenha, cara, se a entrega, se é a ponta final, se o cara que faz essa logística para você não fizer bem feita, ele queima o teu produto. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio muito especial do nosso projeto VoaCast, que roda hoje no Spotify e YouTube. Então, se você é dono de estabelecimento, compartilhe com seu amigo que também é dono de estabelecimento, porque daqui vai sair muito insight, muito bacana. Eu tô com três, na verdade, três convidados especiais na mesa. Inclusive, estamos regravando, gravando um novo episódio com uma pessoa que já veio nesse projeto. Já vou falar dele. Diegão, obrigado por estar junto comigo. Beleza, Mr. Longa? Pô, show de bola, tá de novo nessa cadeira aqui, trocando ideia. Não gosto de ficar em desvantagem, são 2 contra 1, chamei Diegão. Equilibrar o time. Diegão vai fazer umas perguntas aí pesadíssimas para dono de restaurante, os caras que trabalham com consultoria. Então hoje aqui à minha frente eu tenho Nélio. Seja bem-vindo, Nélio. Muito obrigado. E o Vini. Eu mesmo. Vini que já esteve em outro episódio com a gente. Muito obrigado, Vini. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Diego, pelo convite novamente. É uma honra estar aqui de novo e quantas vezes precisar a gente vem, com certeza. Tô sabendo que tem muita coisa boa aí pela frente nesse bate-papo, então fica com a gente até o final. Não vai perder, porque o Diego tá preparado com perguntas. Inclusive, questionei eles antes de iniciar a gravação. Se tem algo que a gente não pode perguntar, eles deram carta branca, então... Hoje vai ser daqueles. Então fica com a gente até o final. Só não pede cartão e senha, tá? Boa. Boa, vamos lá. Diegão, quer começar? Maravilha, vamos lá. Pode ser. Vini, já são o quê? 5 anos de consultoria? De consultoria de 5 anos. 5 anos, Pana Consultoria, né? Pana Consultoria. Maravilha. Nesses 5 anos, Vini, o que você mais tem visto aí no cenário, né? Toda vez que você entra num restaurante, né? Qual que é um erro mais comum ali que você vê que um dono de restaurante comete, né? Pra ir atrás de uma consultoria? Já começar assim, já brabo, a clássica. Pedrada. A clássica, Qual aquela erro, que... A hora que tu entra, assim, abre já tá cansado de ver, meu Deus, de novo. A frase principal, achei que era fácil. Nossa. Comecei o negócio, achei que era fácil, achei que era glamour. Isso daí é balela, assim, não é... Nada acontece do nada, não é tão fácil quanto o pessoal imagina, quanto o pessoal vislumbra. É muito trabalho, é arregaçar as mangas, é de fato pôr o peito na bala ali, tá sempre Sim. junto da operação. E essa é a maior dificuldade, assim, achar que é fácil. E gerir um restaurante, ter um restaurante, não é fácil, não é simples. E com muita ajuda e com muito cuidado aí também acho que minimiza um pouco do impacto inicial. Sim. Mas, cara, não é nem puxar pro assado aqui, mas o delivery também é uma dor absurda. 2020 pra cá, né? O novo Após a pandemia, né? novo jeito de consumo do pessoal aí, que de fato veio para ficar a questão do delivery, é uma dor. Eu costumo falar que o dono de restaurante tem 3 dores muito latentes, né? Que aparecem muito parecidas com todos. O imposto, que é uma medida absurda. Funcionário, turnover, tudo mais, o churn. E o delivery. Como é que funciona, como é que faz, é muito caro, é muito taxa, é muito isso, é muito aquilo. Então, essas 3 dores são muito parecidas em todos os donos de restaurante. Isso valida um pouco da minha tese de que a barreira de entrada para empreender no food é muito baixa. E que quando o brasileiro não tem mais para onde correr, ele inventa algum prato que ele faz muito bem, sobe uma loja e sai vendendo. Isso é real. É real. Hamburgueria, por exemplo, claro que vão ter hamburguerias extremamente complexas. Mas de maneira geral, você compra uma chapa, compra uma carne de hambúrguer e um pão, você tem uma hamburgueria. Só que isso é muito simples, né? Geralmente o pessoal, claro, né? De maneira bem mais simples, começa desse formato. E aí começa a entender de fato que tem essa separação, né? Porque quando você pensa assim, você pensa como funcionário, né? Você está pensando só na operação. E aí você começa a aprender, e demora anos, né? Claro, não é do dia para noite. Você começa a entender como é que funciona a parte tática, você começa a contratar pessoas para te ajudar, começa a pensar, aí depois passa mais alguns anos. Parte estratégica, que você começa a pensar, tipo, beleza, agora uma segunda unidade, uma reforma aqui, contratar um arquiteto para fazer.
Mas a barreira de entrada, esse início dele mesmo, é simples, assim, dependendo... Claro, vai depender muito da complexidade do restaurante, né? Um restaurante tailandês, por exemplo, não é assim, coisa mais fácil do mundo. Tem que saber, Oficial, né? tem que saber qual grilo fritar, né? No tailandês, Sim. né, você saber. É um pouquinho Pô. diferente. Então é muito do que tu tá dizendo aí, né? Parece ser simples, né? Mas não é. Não é só sobre um hambúrguer. Tem que ser contador para entender de imposto, tem que ser um RH para entender de contratação de pessoas, tem que ser Advogado, problema trabalhista. Exato, né? com Então, insumos. não é só um hambúrguer gostoso. Não. Né? Tem diversas competências ali que tornam tão difícil. Só para vocês entenderem o nível da conversa daqui para frente, os caras atendem 47 ou já atenderam ou recentemente, simultaneamente. 47 donos de restaurantes simultaneamente os caras aqui estão atendendo. Então, experiência e conhecimento os caras têm. Então, fica com a gente até o final. Boa. Bora, maravilha. Tô gostando. Manda outra aí. Não, é legal Show. para complementar também, falar, que a gente estava comentando essa semana ainda. O dono de restaurante tem uma dificuldade grande em terceirizar o serviço, né? E eu acho que é o canal. Você falou, tem que saber Sim. contabilidade, tem que saber isso. Cara, não precisa saber. Faça o que você faz Sim. bem feito, ali a estratégia do teu restaurante e terceiriza todo o resto. É muito mais fácil, muito mais certeiro. Só que a dificuldade que a gente vê isso também dentro do dono de restaurante, do gestor, que o quê? Ele precisa ver as pessoas, os colaboradores, os funcionários, os parceiros, dentro da operação dele. Sim. Lá embaixo da asinha dele, lá foi, cara, cadê o meu marketing que não tá aqui para fazer as fotos todo dia, o dia inteiro? Cadê os stories? Cadê o cara que faz a gestão do meu iFood que não tá aqui para ver a hora que o motoboy chega e como é que faz e como é que responde? Então, quando ele quebra esse paradigma, essa barreira de não, pô, se o pessoal tá lá e tá no estratégico, tá fazendo funcionar, perfeito. É uma barreira também que a gente ajuda a quebrar. Bacana. E por que você acha que existe essa barreira, Vini? Qual que é Por que eles criam esses muros, né? Eu converso com muitos donos de restaurante e a gente passa algumas dicas, algumas estratégias e a gente percebe que eles acabam não aplicando na prática, né? O que faz levantar esse muro que não deixa o dono de restaurante dar passos adiante, né? Mesmo que é benéfico para ele. Eu acho que é um pouco enraizado isso, né? E da questão de ter o cara do lado dele. E aí é o valor percebido. Pô, o meu chefe de cozinha ganha 4 mil reais. Então, 4, 5 mil reais, enfim, o que for. Ele ganha bem. Mas ele tem que estar aqui. Ele tem que estar full time. Ele tem que estar ali comigo. Então, se eu vou investir numa terceirização, seja ali do BPO, da gestão, enfim, do que for, cara, o cara, ele tem que estar sendo visto ali. Parece que se ele não é visto ali dentro da operação, ele não está trabalhando. Sim, não tá fazendo. não é um investimento bem Tem feito. uma teoria que, na realidade, esse tipo de situação ela nasce na cozinha. É que o dono de restaurante, ele quer e faz total sentido que ele sabe o que está acontecendo na cozinha dele. Justamente como é que tá todos os processos. Não que todo mundo consiga acompanhar 100% disso. A gente sabe que tem muita coisa errada e, infelizmente, isso é a realidade, mas, de maneira geral, ele quer saber como é que tá a cozinha dele funcionando. Só que, e esse é o que eu falei que é o problema de entender que um restaurante é uma empresa como todas as outras. Ele tem uma parte operacional, tática e estratégica. Como a operação dele é o mais pesado, e ele começou pela operação, ele entende que assim, eu controlo toda a minha operação, controlo toda a minha cozinha. Então também quero controlar meu tático, eu também quero controlar meu estratégico. Então ele fica muito arraigado. Aquele início que foi muito, né, foi muito sofrível, de maneira geral é muito sofrível. E ele não consegue largar, e aí é isso que você acabou de falar, tipo, ele não consegue avançar na parte da mentalidade mesmo de falar, pô, essa parte aqui precisa ter interna. E isso aqui eu posso separar e pode ser externo e até benéfico que seja externo. Para justamente, a gente estava falando sobre isso também um dia desses, que ter uma visão de fora da operação, de fora do restaurante, é extremamente benéfico, porque quem está lá dentro se acostuma com as coisas que estão lá dentro. Entra no piloto automático. Piloto automático. E aí se é certo, errado, não interessa. Porque já está no piloto automático, já está acontecendo, e aí se acostuma. Quando vem uma visão de fora, e por isso que uma consultoria é extremamente benéfica, vem com esse olhar de fora, até de padrão de mercado diferente. Fala assim, ó, nós temos 50 outros restaurantes, tu é o único que está fazendo dessa maneira, e todo mundo está ganhando desse lado. Será que não pode replicar aqui também? De novo, a gente estava até falando isso aqui ainda agora, né? Não existe, é um termo que eu eu odeio, que é estratégia validada. Que fala, eu tenho uma estratégia validada para restaurante. Isso é uma grande balela. Não tem uma estratégia validada. Um restaurante com um sushi que muda de bairro, ele necessita de estratégias diferentes. Porque são públicos diferentes, vai atender demandas diferentes. Então, aquela estratégia que funcionou para um, não vai funcionar para outro.
E aí que também, por isso que a gente traz muita referência, né? Isso aqui, ó, pode funcionar. E a gente adapta essa estratégia que funcionou em outros na realidade Sim. daquele restaurante. Uhum. Bacana. Você usou uns termos aí bem interessantes, operacional, tático e estratégico. Né? O que é isso? Dê Trazendo exemplos. trazendo para um dono de restaurante, né? Para exemplificar, o que seria a diferença entre eles? O operacional é justamente aquele pessoal que tá na operação, né? O chão de Sim, fábrica. o dia a dia O ali, dia a né? dia, que tá lá na cozinha, quem entrega, quem faz a limpeza, auxiliar de Sim. cozinha, o chefe de cozinha, garçom, enfim, todo mundo que tá lá. Tático já é mais o pessoal da liderança. Então a gente vê muito essa situação quando já é por exemplo, já é um dono de restaurante que já não tá mais todo dia no restaurante, já tem mais de uma unidade, ele evidentemente não consegue se triplicar, né? Dividir em Sim. 3, ele precisa ter lideranças. É aquela galera mais tática, que ele não tá necessariamente na boqueta, ele não tá necessariamente no fogão, mas ele tá lá organizando todo mundo. Tá? Tipo, pô, quem é que tem que sair, o que é que tem que entregar, tem que responder no iFood, por exemplo, tem que fazer alguma coisa com a parte de logística. E o estratégico é justamente quem toma as decisões de crescimento do restaurante, né? Da operação. E aí entra como todas Sim. as outras empresas. Como é que a gente vai expandir para uma segunda unidade? Abrir uma rede, vai franquear, por exemplo? E aí são decisões de muito mais longo prazo. Né? De maneira geral, operacional é do dia a dia. O tático é dentro do mês, aí de trimestre. O estratégico é dentro do próximo ano, daqui a 3 anos, como é que a gente tem que estar. É o tipo de nível de resposta que a gente tem que perguntar. E vocês trabalham com todos os empreendedores em seus estágios? O empreendedor que começa agora, ele faz os 3, operacional, tático e estratégico. E aí daqui a pouco ele começa a ter um faturamento e aí ele contrata um líder. E daqui a pouco ele já não está mais na operação, já sobe para o estratégico. Todos os níveis vocês atendem, digamos assim? Sim, sim. Hoje, o ideal, né? Que a gente fala muito pela experiência própria, fazem 22 anos que estou na área de gastronomia. Quando comecei a empreender, bati muito cabeça, né? Então, errei muito, aprendi muito. Mas se eu tivesse naquela minha época, alguém fala, Vini, vem cá, me dá a mão e vou te ajudar. Vou fazer as coisas, vou te guiar. Abreviar os erros, eu sei que o crescimento teria sido exponencial, assim, teria sido muito mais rápido, muito mais certeiro. Então, o cara que está iniciando, sim, a gente ajuda, guia, e a gente sabe que tem que ter uma atenção absurda para ele, né? Porque ele também requer isso, é o empresário, né? E o cara que está grande, mas que não sabe como crescer, aonde crescer, como fazer. Estagnou. E até para criar a trajetória toda dele do restaurante, ó. O processo de cultura, tudo mais de dentro do restaurante. É muito importante isso também, né? Sim. Não é simplesmente jogar as pessoas para dentro do restaurante e façam comida, atendam os clientes. Não, é entender o que é a cultura do restaurante, o que é a cultura da empresa. A gente faz todos esses processos também no ecossistema da consultoria. Então a gente consegue atender o cara que está começando, quer iniciar alguma coisa, para o cara que já está há 10 anos e quer repaginar tudo e quer avançar cada vez mais também. Boa. Tá, vamos lá. Como que vocês me ajudam agora a conduzir esse bate-papo? Porque eu quero realmente extrair o que vocês têm de melhor para a audiência. Então, primeira dúvida foi a do Diego. Então, qual que é a dor latente, né? Achei que era fácil e não é. Beleza. Agora, o que vocês mais atuam assim, no dia a dia, na rotina de vocês? Ou além dessa dor, o que viria depois, assim, que vocês conseguem? O nosso principal o nosso principal motivo de ter se juntado é justamente falar sobre canais de venda. A gente, claro que muito por conta totalmente na verdade por conta da experiência do Vini, tem a parte de toda a consultoria, né, de todos os níveis. Eu entro também com experiência pela minha formação como administrador. Mas o nosso principal motor, e que a gente consegue mais ajudar mesmo, é a parte de canais de venda. Né? Como é que eu trago mais clientes para o meu delivery ou para o meu salão? De maneira geral, o delivery é o grande forte, até pela mudança que a gente estava conversando antes, né? Pela mudança do comportamento de consumo pós-pandemia. Antes da pandemia já tinha, mas pós-pandemia foi muito mais forte. Né? O delivery, de fato, ele não se tornou uma renda extra que o restaurante tem. Se tornou ele deveria estar se tornando, em várias operações, o braço mais forte, né? Um dos braços mais fortes. Meio que dividir realmente assim, 50-50, 60-40 entre o salão e delivery. E hoje onde a gente consegue atuar muito fortemente com todos os nossos clientes. Entendi. Quando um empreendedor vai abrir algo, eu acho que uma das principais dúvidas talvez seja: devo abrir um salão ou devo abrir um delivery?
Existe alguma recomendação? Existe assim, tudo depende também, claro, da capacidade financeira do aporte, investidor, né? entendi. Da pessoa que quer fazer. Mas, de um modo geral, a validação do produto vem pelo delivery. E aí, por quê? Porque as pessoas compram pelo que está lá na plataforma. A foto bem feita, nada de muita organização, precisa de uma flor aqui, um vaso, um talher. Não, ele Sim. quer ver de fato Produto, o que produto, vem ali. E a copy bem feita, um valor condizente com o que é o produto que ele está servindo, uma embalagem, então toda a experiência do cliente. Se o cliente viu que ele recebeu de fato que ele comprou, né, questão de valor e não só de preço, aí ele vai sim procurar, pô, eu gostei do lanche fulano, lá do hambúrguer tal, do X. E aí eu vou procurar entrar na casa, vou procurar ir pra loja desse cara. Eu já virei cliente dele, né? Sim. Já não sou mais só um consumidor do delivery. Então é um passo. Primeiro, validar o produto no delivery, acertar as coisas, ficha técnica. Seria mais produto- barato Muito mais barato. do que né? ter que alugar uma sala? A gente costuma falar assim, meu, lá em 2020, todo mundo em casa assistindo os coaches, né, no celular. Sim. As lives, né? É, Lives. descobriram que dava para abrir um CNPJ, fazer um MEI e abrir uma conta no iFood. Pronto. Um abraço. Muitos restaurantes grandes hoje, inclusive, né, que aparecem por aí, eles nasceram assim, nasceram lá em Nasceram no 2020. delivery e foram pro presencial. Exato. E o que vocês acham do restaurante que não faz delivery, só tem salão e o dono acha que não tem que fazer delivery? Eu acho que ele tá perdendo dinheiro, pô. Mas Pode ser sincero. eu também acho que ele tá perdendo dinheiro, mas aí a pergunta, eu não trabalho muito consultivo que a gente faz ele quer crescer? Sim. Porque se ele tá feliz Às com vezes o pra ele tá tamanho que ok, ele né? tá, se ele tá feliz com o que ele tem, ele não precisa ter mais uma dor de cabeça. Tá tudo certo. Agora, se ele tá nessa situação, eu tenho um restaurante tradicional, é só salão, e eu quero crescer, Tô com cozinha ociosa. tô com cozinha ociosa, pô, eu preciso, né, sei lá, teve alguma questão que a própria concorrência do delivery próximo, ele começou a perder rendimento dentro do salão, aí é um movimento que tem que falar, cara, então tu precisa ir para um canal mais óbvio possível, que além do teu salão, é o delivery. E aí, por isso que eu falo, eu também acho que ele tá perdendo dinheiro, mas é a minha visão. Quem tem que dizer no fim das contas se ele quer ou não é ele. Se ele falar assim, não, pra mim eu tô feliz do jeito que eu tô faturando aqui, tá maravilhoso, minha equipe tá redonda, não tenho dor de cabeça e não quero crescer, show de bola. Abraço, parabéns, continue assim. Agora não, quero crescer, preciso crescer, reduzir, tenho que voltar. Então a gente tem que olhar pro delivery com muito carinho. Mas assim, a resposta que eu dei inicial, ela é a que a gente mais ouve, né? É a casual, tipo, é normal. Ah, vai pro delivery e depois cresce. Mas a gente já viu muitos clientes, inclusive, que fizeram o inverso. Que eles com salão e delivery, viram o valor do delivery e eles abriram mão do salão. espaço Salão. físico, do salão, Pra focar no delivery. por conta do funcionário, garçom, Sim. o custo alto que é para se ter um restaurante, né? E ele falou, não, eu quero focar 100% no delivery. Muitos restaurantes já fizeram o inverso. E aí depois também surgiram dark kitchens, já começaram a pensar, tenho lá o meu restaurante já com balcão e delivery, quero focar numa outra operação, mas 100% delivery. Sim. Então, isso há 6 anos atrás, né? 2019, ali, 7 anos atrás, dificilmente alguém pensava assim, pô, quero abrir uma operação só e exclusivamente de delivery, né? Muito difícil alguém fazer isso, muito difícil alguém ter pensado nessa forma. E aí, que a gente costuma falar que hoje a gente está sofrendo a terceira revolução do delivery, né? A primeira foi lá em 2014, 2013, onde surgiu o iFood, né? O Disque Food, depois veio o iFood. E aí 2020, que foi Pandemia. que a pandemia, que aí apareceu para todo mundo, né? Que disseminou. A segunda revolução do delivery e agora a terceira com esses outros grandes players disputando Território. o segundo lugar, né? Sim. E aí Disputando segundo. disputando o segundo real. lugar. E aí inteligente de quem se posicionar desse jeito, querer Sim. bater o primeiro é meio complicado. Mas enfim, a gente está vivendo a terceira revolução do delivery e aí quem surfar a onda, que talvez seja pequena ou não, mas Sim. quem surfar a onda vai ganhar um dinheiro legal, assim, vai ter posicionamento, vai ter visibilidade e vai ter constância. Eu tenho uma pergunta. Não, pode. Tem pode uma mandar. braba pra ti, Vini. Bora, E é mano. pra ti mesmo. Porque e tu foi um dos primeiros episódios nossos. Foi lá. Foi um dos Quando a gente primeiros. começou o tem Vocast. muito tempo, né, que a gente gravou. E na época,
a dica que tu deu para os donos de restaurantes, assim, para não errarem dentro do marketplace, era constância. Uhum. Lembra dessa Lembro. palavra? Sim, sim. Isso me marcou. Tu falou, mantenha constância. Então, nada de ficar fechando loja, de deixar item no estoque faltar. Uhum. Enfim, de lá para cá, o que mudou ou essa ainda é a palavra de ordem? Olha, continua sendo sim constância. Se faça o que você se propôs a fazer. Questão de horário, cardápio, preço, promoção. Faça o que você se propôs a fazer. Mantenha a sua palavra, né? Isso é credibilidade para com o cliente. Agora, uma coisa que mudou muito, que vem cada vez mais latente, é a questão do tempo. Isso é o pulo do gato hoje. Você pode não ter o melhor produto, você pode, ou enfim, você tem o melhor produto, você não vende tanto quanto o cara que entrega mais rápido. Meu Deus. Isso daí é assim, essa é de longe a virada de chave para uma operação. Tu pode não ter o melhor produto, pode não ser o mais barato, mas o pessoal compra tempo. É isso. Então, hoje, além da constância, é tempo. É tempo de entrega, tanto que dentro, fala, Roberto, o iFood tem lá o entrega turbo e tudo mais, porque ele também percebeu isso. O pessoal hoje compra já olhando para a janela, que horas que vai chegar, como é que Ansioso. vai chegar. Aham. E aí, se der 1 minuto de atraso, já vai lá, quer reverter, quer cancelar, quer não sei o quê, porque é tempo. A gente tá comprando tempo. Tu não tem noção do tanto que eu gostaria que esse corte agora que vai acontecer dessa tua fala viralizasse. É. Para que todo mundo ouvisse isso, porque não é mais sobre frete grátis. Né? Não, Não. não, Fala a Não é verdade, sobre ser o essa- melhor produto, o mais essa- gostoso. não. É, Faz um tempo que já não é exatamente, mais. exatamente. Eu vou falar que no podcast vai ficar gravado, vai ao ar e vou falar mesmo. Eu não compro da melhor pizzaria de Palhoça. Tu compra quando tu tem tempo. Não, Né? e se eu compro da melhor, eu vou buscar. Porque a experiência é outra. Porque o produto fica pronto em 20 minutos. Mas eu tenho o trabalho de ir lá buscar. Agora, geralmente, eu não saio de casa para buscar. Uhum. Então, 75% das vezes, eu peço delivery. E aí eu peço de uma intermediária. Que o produto não é o melhor, mas me entrega em 14 minutos e meio. É um absurdo. É. Os caras estão fazendo uma pizza para cada motoboy. Uma entrega por motoboy. Isso é um baita no investimento. Porque, imagina, isso daí, você como um cliente falando isso, aí você pulveriza isso, né? Pô, você recebeu a pizza em 14 minutos e meio, em 15 minutos. A gente fala Sim. pros outros, né? Claro. A gente enche a boca Isso é e muito fora da curva. E tu nem entra em questão do sabor. Cara, eu pedi em 15 minutos, estava Sim, em casa. chegou. Não dá tempo nem de você mandar uma mensagem no WhatsApp direito. né? São 15 minutos. Se sintonizar. Cara, isso é muito bom. impressionante, é Porque impressionante. Uma baita numa experiência, né? o delivery... Mas a atrapalha pessoa- também, né? Porque se o cara tá. Vou fazer pedido aqui, vai demorar É. uma hora. Não dá Fazer nem pra alguma tomar coisa aquele aqui no banho, meio, né? Tomar um banho, fazer uma outra coisa aqui no tempo. Chegou no meio da pizza. Droga. Mas, de um modo geral, assim, as pessoas querem tempo, porque eles vão pro delivery, pra plataforma ali. Já pro com que for. fome. Com fome. Ó, agora são Dificilmente a pessoa 15 para as 5. dificilmente Não. a pessoa planeja o jantar. É. Almoço, vou planejar jantar, o que nada. vou comer. Nem tô com fome, mas já vou começar a programar. Mas isso não é porque justamente isso mudou, né? Isso aí é como a gente comprava 20 anos atrás. Sim. Como é que a gente vai fazer um delivery, né? Que não era delivery, né? Um telepizza, um teleentrega. Vai lá, final de semana, com a família, puxa, liga, demora 1h30 pra chegar, porque, enfim, Pega a lista telefônica. É a lista telefônica, exatamente, páginas amarelas. Né? entrega a idade. Querendo ou não, a tecnologia trouxe muito essa praticidade. E aí, A cada vez conveniência, mais. sim. A conveniência, cada vez mais, né? Cada vez mais. E aí, evidentemente, que isso vai trazendo. Isso é mudança do comportamento do consumidor. Sim. Esse formato que a gente tinha antes, né? De 10, 20 anos atrás, que a gente se planejava, era um evento, né? A gente fazer um teleentrega. Agora é diferente, agora é uma coisa corriqueira. Hoje o evento é não pedir. Não Diferente pedir é, delivery, vou né? cozinhar em casa. Sim, Meu sim. Deus. A gente tem várias pessoas que a gente conhece que pedem todo Inverteu. santo dia. Né? Inverteu. Não, tem gente que a gente sabe. A gente conhece Sim. que pelo menos algumas pessoas, talvez seja contar na mão, mas são algumas pessoas que não. Eu não faço nada em casa. Eu só pedido, a semana inteira. iFood no café da manhã, no almoço e no jantar. Porque é prático. Sim.
Hein, Vini e Nélio, falando um pouco mais tecnicamente assim para o dono de restaurante, né? Levando em consideração tudo isso que vocês falaram sobre a mudança de algoritmo, essa questão aí da experiência em si, né? O que que um dono de restaurante que está vendo a gente agora precisa fazer no iFood dele? Ele abriu o portal do parceiro, abriu o gestor, cara, o que que ele precisa se atentar ali? O que que ele precisa configurar, né? Enfim, quais as dicas que você dão para esse dono de As boas restaurante? práticas. Exato, né? Pensando nesse formato de algoritmo que leva muito em consideração essa experiência. Já falou algumas aí, né? Já falou algumas, mas assim, ó, acho que a base é a precificação. Isso daí é primordial, porque senão já vai partir porque a plataforma me rouba, porque é caro, porque não vale a pena, mas é a precificação. A gente sempre parte do pressuposto que no balcão tá saudável, e aí a partir disso a gente precifica no iFood. Deixa claro, a precificação não é o mais barato, né? Não. Pra quem tá Sim. escutando, não é assim, não, vou colocar o mais barato da minha região, não é isso. Não é isso. Então, se tu tá se baseando no achômetro, né? Eu acho Sim. que o meu vizinho lá cobra R$ 45, eu vou cobrar 40 para estar no game, ele tá perdendo dinheiro, eu tô perdendo mais ainda. Então, é um efeito escadinho. Mas então, a precificação é de fundamental, assim, é de primeira. E o cardápio também é uma coisa... Só para entender, quando tu fala precificação, é conseguir encaixar no preço do meu produto também os 20 tarará por cento que o marketplace cobra. São os 20, é a taxa básica, e aí vai depender do contrato, se Sim, contrato full, se sim. contrato de Taxa do entrega- cartão. taxa do cartão e principalmente os cupons. A Certo. cuponagem, que aí tem várias ferramentas que a gente consegue controlar, que a grande maioria dos restaurantes, infelizmente, não sabe fazer. Liga lá todas as campanhas possíveis e quando vê, a gente teve um cliente que aconteceu exatamente isso. Ele vendeu, salvo engano, vou chutar aqui, né? Não vou falar o número correto, mas 10 mil dentro de um mês. Uma venda pequena pro iFood, mas foi 10 mil reais. Ele ia receber 2.500. E aí a gente fala, o que aconteceu? Aí foi ver, a taxa lá do iFood, grande parte disso era entrega, evidentemente, né? Mas, pô, tinha taxa do iFood, e quando foi ver a parte de cupom, de desconto que ele tava cedendo por descontrole, porque ele tinha ligado tudo, era o que tava mais comendo. Muito mais do que a taxa do iFood. Entendi. Se for para dar uma dica também, Diego, pra falar alguma coisa Boa. assim, cara, como é que eu vou direcionar meu cardápio? Antigamente, né, pensando no iFood, né, o iFood instruía que nós tivéssemos vários itens no cardápio. E aí o pessoal de restaurante hoje faz o quê? Cara, eu vou colocar todo o meu cardápio, vou fazer 47 itens, 50 itens, vou colocar o chiclete, bala, gominha que tem lá no Sim. final do caixa, para encher de coisa no meu cardápio. Hoje o perfil de cliente mudou, de compra mudou, né? A gente estava falando da facilidade de pedir um delivery. Hoje as famílias, sei lá, pai, mãe e 2 filhos, por exemplo, se eles quiserem e conseguem dar, os 4 jantam coisas diferentes no mesmo horário. Então o consumo mudou e aí a forma de a gente apresentar as coisas mudaram. Quanto mais sucinto, quanto mais direcionado e especializado for o teu cardápio, melhor. Porque ele entrega de uma forma muito diferente, por perfil de cliente diferente, que pede a janta na família. O pai pediu o sushi, a mãe pediu a pizza, o filho pediu um cachorro-quente. Então, quanto menor for o cardápio, menos tempo que ele tiver ali dentro do aplicativo, mais certeiro ele for, é uma dica que a gente passa, assim, seja bem focado no que você faz e seja especialista. Isso é um pulo do gato muito bacana. É o que a gente chama de efeito Netflix, né? Uhum. Quantas O cara vezes fica a mais gente confuso ainda, né? a gente ficou lá, vou assistir alguma coisa. Fica lá, passou meia hora, não se decide nada. Acabou Esquece. a pipoca e tá Esquece. escolhendo filme. Abre a Exato. geladeira, vou comer alguma coisa. Fica olhando, não. Passou a fome. Exatamente. Não, isso. quem faz muito isso é sushi. É. É inacreditável. O pessoal de sushi, eles de vez em quando alobram, assim. Todos os tipos. Eu sou muito fã de uma marca que é cliente da Voa, eu tenho alegria de falar, do hot dog do Peru. Uhum. Cara, por anos era um produto. Pronto. Tu só escolhe o que sai. Exato. Olha Só, que só interessante, tira o que você velho. não quer do Eu lanche. não preciso pensar qual é o tipo de cachorro quente que não, eu só tenho que tirar o que eu não como. Repolho, ervilha e deu. Né? É muito simples. É muito prático, é bom para fácil. operação, que vai rápido. Exato, né? Isso É bom pro é algo que tem que ser cliente. pensado, né, Vini? A O estratégia. operacional também, né? Às vezes você colocou um cardápio enxuto, mas aquele cardápio enxuto, ele é tão difícil de fazer, né, que a cozinha acaba se atrapalhando na hora que o movimento está grande e acaba impactando no tempo de entrega. Então, além do cardápio enxuto, né, tem que ser também ali estrategicamente escolhido os produtos. É Né? isso que eu comentar, a gente estava falando sobre níveis dentro da empresa, e isso claramente é um erro de estratégia. O dono de restaurante, ele está muito no operacional, que ele fala, eu sou 100% operacional, faço tudo isso aqui na minha cozinha, eu posso fazer mais isso aqui, eu vou colocar tudo no meu cardápio.
E aí, na verdade, esse é um erro de estratégia, porque se ele fosse, né, tivesse tempo e paciência para pensar um pouco mais, né, fluir um pouco mais as ideias, ele falaria, pô, talvez aqui não tem muita coisa e fica cansativo. Sim. E aí, o Hot Dog do Peru é um exemplo perfeito. Ele foi tão estratégico que falou assim, eu vou definir isso aqui, vai ser só isso aqui. O problema é que isso, na verdade, é normal para grandes empreendedores não, porque já passaram por esse período, mas empreendedores mais novos, assim, jovens empreendedores, não de idade, né, de tempo Sim. de carreira, geralmente eles têm esse medo de dizer não. Ah. De falar, não, eu não vou dizer não pro meu cliente pediu, eu sou uma hamburgueria, o cliente pediu um hambúrguer vegano, eu vou colocar, o cliente pediu sopa, eu vou colocar, o cliente pediu pastel, eu vou colocar, porque ele tem medo de dizer não. E aí, uma hora ele vai perceber que esses sims que ele foi dando tá pesando a operação, Sim. a cozinha tá bagunçada, virou um Quer inferno, agradar todo mundo. e ele vai ter que falar não. Uhum. É muito complexo isso pro início, né? Uhum. O início do restaurante é muito sofrível por conta disso, porque ele tem esse medo de falar, mas se eu não acrescentar esse prato aqui no meu cardápio, Vou esses deixar de pratos, vender. eu vou deixar de vender. O que na realidade é uma balela. Talvez esse prato ele realmente não venda, mas ele vai ser conhecido por essa especialidade. Uhum. Ele até pode usar da estratégia momentânea para validação. Por exemplo, vou botar Fantástico. 5 produtos por um mês para ver o que mais sai. Uhum. Pô, somente esse aqui saiu, os outros 4 eu retiro. Perfeito. Isso é uma É baita isso. uma estratégia. Baita. Agora, eu vou do 8 a 80, né? O Hot Dog do Peru, um produto. Agora tem uma cafeteria que eu não vou citar nomes, mas que tu vai nela, o cardápio é 89 páginas. Não. Mas será que é porque cafeteria vende café e café é muito focado ali no café da manhã? Uhum. Ou, sei lá, final de tarde, ali, meio de tarde? E ela fica aberta o dia inteiro? Então precisa ter produto para almoço? Eu acho que eu sei qual é a cafeteria. Né? E aí, isso, se for o que eu tô pensando, é estratégica. É uma franquia? É essa mesmo. É, Acho que é conheço. do Rio Grande do Sul. É estratégia da empresa. Eles querem fazer de tudo. Eu acho esquisito, mas, Quem querendo ou faz não, de é uma tudo baita de não uma faz franquia. nada. Eu vou princípio tá muito funcionando. lá. Eu vou muito lá, eu já Uhum. conheço o cardápio, quando eu vou, já sei o que eu quero. Uhum. Mas as primeiras vezes que eu fui, o Diego também, né? Eu até reclamava disso. O que tá acontecendo aqui? Pô, É irritante. Até chegar ao final da. Já... Deixa eu ver esse É o efeito livro Netflix, aqui, deixa. né? O lado bom é que tem muita foto. Aham. Eu compro pela foto. Eu sou desse perfil. Eu também não gosto daquele cardápio que é só texto e não tem nenhuma foto. Sim, sim. Pô, eu tenho que ler, eu estou sendo obrigado a ler. Eu não gosto de ler, mas tudo bem. E Então, a mesma coisa no delivery. Você vê que o perfil de compra é igualzinho no delivery. Que a pessoa não vai ficar Coincidência, só né? lendo, né? Coincidência. mas a e aí, pessoa- tu tava falando? Não, porque no fim das contas isso também entra por ser eu não sei como é o começo da história, né? Pra ser bem sincero, não sei o que levou as decisões que levaram pra ser do jeito que tá hoje. Mas eu conheço uma franqueada e ela fala, tem todos os processos. Tá tudo muito bem descrito, tá tudo muito bem feito, tem muita coisa que já chega pré-pronta, então é Sim. só finalizar ali, Eu fico fazer o imaginando, tratamento. deve ter muito reaproveitamento de insumo, né? Já não sei. O estoque, a quantidade de insumos é muito Não, grande. sim, aí sim. Compra, treinamento, Mas- assim, o cardápio grande, ele A enseja mais. probabilidade de faltar alguma coisa, de dar um furo é muito grande. Exato. Mas aí que entra. De novo, isso que eu vou falar, eu não tenho muita certeza porque já tem um tempinho que eu conversei com essa franqueada, mas ela falou que a franquia ela garante. A parte da logística das entregas, de tudo Sim. feito, é tudo da região, né? Mas eles garantem isso aí. Então, evidentemente que uma coisa ou outra vai faltar, né? Tem mais de 90 itens, uma coisa vai faltar. Mas tem tanta coisa que provavelmente você não vai sentir falta. A questão é, tá faltando muito, tá faltando 50% do cardápio, aí sim temos Sim. um problema. Tá faltando, faltou empadinha lá de palmito. Mas tem todo o resto, Sim. dá pra relevar. E aí Acho que depende chegou muito da num operação. tamanho também muito grande que Uhum. todos os processos bem definidos, né? Porque a gestão desses insumos do estoque Uhum. deve ser mega complexo, mas Bastante. ok, eu vou franquear, vou fazer o investimento, vou receber tudo pronto, tá tudo bem, tudo certo. Sim, No fim das contas, você tá pagando por isso, né? Uhum. Como dono, como franqueado, você tá pagando por Vários isso. né? tipos de café, vários tipos de ovos mexidos e imagino quando troca o funcionário, ter que treinar um novo funcionário com todos os Sim. procedimentos. Não E deve aí, ser por isso fácil. que falou bem um pouquinho, mas é por isso que a cultura é tão importante, Ah, principalmente dentro de um restaurante. Nossa, se não tiver uma cultura, e vários falham nisso, porque geralmente a cultura vai ser falada justamente no nível tático e estratégico. Uhum. E aí, de novo, a grande maioria continua no operacional. É por isso que a cultura é tão importante. Quando você tem uma cultura forte, você contrata melhor. As pessoas que são boas ficam com você por mais tempo, porque não é só dinheiro, né? Só pagar bem o funcionário. Uhum. É ter um ambiente
pô, saudável. Que a gente sabe que o ambiente de restaurante é um ambiente, putz, bastante pegado, assim, bastante pesado. Às vezes da correria não tem muito o que fazer. Mas se ainda assim, pô, você tem a certeza que isso é só um momento, isso não é regular, o tempo todo, o dia inteiro é um inferno, você vai querer ficar lá. E aí, tendo uma boa equipe, o turnover é menor. O estresse de recontratação, de retreinamento é menor também. E aí O facilita desgaste, para a né? vida do dono, dos donos, né? Bom, vocês Pô. falaram de cardápio enxuto. Precificação. Não ser o mais barato propositalmente, isso não ajuda a vender mais? Não ser o mais barato, Propositalmente. Ah, meu concorrente vende a 50, eu vou vender a 49. Mas ele tá vendendo prejuízo. mas se ele tiver alinhado os custos dele ficha técnica, perfeito. Se não, aí é um tiro no pé, né? Tá. Porque daí ele não tá embutindo as taxas e tudo mais Então que... não é sobre preço, cardápio enxuto para que o cliente não pense tanto. Vocês falaram da entrega rápida. Entrega rápida é de longe a coisa que mais faz sentido hoje. Isso está muito alinhado com as novas gerações também, né? Sim, sim, sim. É comportamento de consumo. Mudou o comportamento de consumo. E aí, claro que as novas gerações vão trazendo isso aí, mas até quem é mais velho já se acostumou com isso. Eu me acostumei com isso, tipo, eu não sou novo. E eu quero que entregue rápido em casa, dependendo da situação. Vocês têm visto algo no mercado relacionado à retirada das ofertas de combo e promoções e tudo mais? Pergunto porque tem uma hamburgueria nova aqui em Palhoça, não vou citar nomes de novo, mas que eu entro lá, tem os X, os hambúrguer e acabou. E não tem combo, não tem promoção, não tem nada. Eu quero X salada, beleza, eu vou lá, boto 2, não tem desconto, não tem nada. Depois a taxa da entrega e é isso. Pronto, acabou. Não tem combo, não tem promoção. Isso é uma tendência do mercado. Vocês têm visto isso acontecer com mais recorrência? Então, É algo comportamental ou é algo exclusivo dessa hamburgueria que eu não vou citar nomes? o que pode acontecer? Ou não saber gerir um cardápio, não identificar o cliente e saber que pode ter um upsell ali, né? Uma venda de combos e tudo mais, que às vezes a gente compra até no impulso. Bom, um lanche, uma Coca-Cola e um doce. Tá ali, já tá agregado, tá escrito grátis, né? Não existe almoço de graça. Mas tá escrito grátis ali, eu já vou no impulso e compro. Pode ser que de fato seja estratégico, onde se ele partir esse cardápio pro iFood, vai falar, cara, eu não quero ter nenhum tipo de combo no cardápio do iFood, mas no meu cardápio próprio eu vou ter. Eu tenho lá um monte de combo, eu tenho um monte de opções para o cliente a mais do que eu tenho no iFood. E aí é estratégico pro cara que compra no iFood migrar pro meu cardápio próprio. Entendi. Então pode ser sim, ou porque não sabe, porque não quer se incomodar, não quer fazer alguma coisa a mais, uma gestão maior. Ou então Ou será que é estratégia... porque ele não quer deixar aquele cardápio que é enxuto ficar grande? É, mais do mesmo, né? Eu vendo batata com abobrinha, eu vendo abobrinha com batata, ele não vai replicar as coisas. Mas aí volto a falar, é a questão do cardápio ser mais certeiro. Porque as pessoas hoje na compra, elas não vão só lá nas abas lá, o lanche, comida marmita, eles procuram o item que eles querem. Então é muito mais fácil procurar o item direcionado. Então isso ajuda também a ser estratégico. Você deixar ali... Esse cardápio que não tem combo que eu comentei é o cardápio próprio, não é marketplace. Existe alguma estratégia ou alguma ferramenta? Eu acho que deve estar muito relacionado a uma análise de dados e eu entender que de todos os meus clientes dos últimos 30 dias, sei lá, 60% são compras de um X salada com um X bacon. Deve ser o marido e a esposa. Então eu junto esses dois, monto um combo para que quando essas pessoas entrarem de novo, já vai estar lá o combo Perfeito para ela. Perfeito, combo certeiro, né? Existe alguma ferramenta que possa auxiliar isso? Sim, e aí vai depender muito do próprio, essa ferramenta, do próprio cardápio digital. Hoje nós somos parceiros de uma específica, que enfim, parceiros fortes deles, então, na minha opinião, é o melhor cardápio atual. Opa. Já tiveram vários outros que infelizmente ficaram pelo meio do caminho. A gente percebe que as inovações não são tão relevantes. Sim. E essa específica está bastante inovadora, assim, com dados que é difícil ver no mercado, é difícil ver de maneira geral no mercado. E, por exemplo, a análise RFV,
que é recência, frequência e valor. Uhum. Eles fazem uma matriz ali nisso, com base em dados, né, dos clientes que recompraram mais recentemente, que compram com mais frequência, que deixam maior valor. Se é tem um cliente, ou no caso, né, uma recorte de clientes que faz isso, né, que compra com muita frequência, com uma recência muito grande, né, tipo, eu posso ter comprado muitas vezes, mas isso foi ano passado, então eu não sou um cliente mais tão importante naquela operação. Sim. Mas se eu compro muito, com uma recência muito curta, né, recentemente, Sim. e deixa um valor muito grande, cara, eu sou o cliente principal desse restaurante. Ou melhor, eu como dono de restaurante, eu preciso atender esse cara. E aí entra o que você falou, análise de dados. E aí, esses dados, eles têm que vir de algum lugar, né? O cardápio digital que funciona bem é aquele cardápio que te dá acesso a esses dados, que você consegue, e é a grande vantagem justamente de ter o cardápio digital além do iFood. Por isso que a gente fala muito sobre, que a gente estava falando antes, sobre canais de venda. Toda empresa madura, ele não depende só de um canal, né? Então, um restaurante maduro, ele não vai depender só de um marketplace, não vai depender só de um cardápio digital mais tráfego pago, não vai depender só de um salão, Só por do exemplo, balcão, né? só do balcão. Ele não vai depender de nenhum. Ele vai estar funcionando com os 3, com 4, com 5 canais. Só que especificamente esse canal né, do delivery em si, a gente vai o básico, né, que é o cardápio digital mais tráfego pago ou o marketplace. A grande maioria dos marketplaces, eles não liberam esses dados porque, no fim das contas, o cliente é do marketplace. Sim, Ele está exato. comprando no seu restaurante, mas o cliente é do marketplace. Essa é a vantagem para o restaurante de ter um cardápio próprio, onde ele vai ter acesso a esses dados. E aqui eu acabei de falar, se é um cardápio digital que ele libera esses dados, é o melhor dos mundos. Sim. Que aí, claro, né, vai depender de volume de vendas, porque a gente não pode tomar decisão com 10 vendas, com 100 vendas. Agora, com 1.000, 10.000 vendas, putz, tem bastante dado para tomar Sim. decisão. E entre esse tipo de situação, pô, tô vendo que tá tendo muita compra casada, tipo, pô, um sanduíche mais que é coisas meio fora do padrão, mais sei lá, uma sobremesa, Sim, um sim. chocolate. Por que eu não faço um compra e incentivar? Aí a própria ferramenta sugere a Não. formação desse combo? Não. Não, a gente faz entendi. internamente. A gente faz essa, dependendo Sim. do cliente, a gente senta para analisar, A para falar, ferramenta entrega dados, vocês fazem a transforma em informação. Claro. Mas a questão de montar o combo também, às vezes, mostra que você falou assim, já compro o X salada e compro o X bacon. Vou fazer um combo com os dois, vou dar desconto, Sim. vou precificar um pouco menor e tudo mais. Me pega muito no mesmo sentido de falar do cupom de cada 10 compras, você ganha o próximo pedido. Eu sou meio contra isso, porque imagina, o cara que é teu cliente, que já comprou 10 vezes, ele precisa comprar 10 vezes para ganhar a 12ª, ele já ia comprar de você. Então você está gastando dinheiro num cliente que já é recorrente, concorda? Se fosse e usar o dinheiro, o investimento desse 11º pedido, enfim, o número que for, para fazer uma promoção, para fazer uma coisa para atrair mais novos clientes, eu acho que é muito mais certeiro Sim. e muito mais positivo do que, pô, você... Tentar engajar um cliente já engajado. Que já é engajado. Cara, 10 faz, compras, faz, o cara já é faz, fiel. faz alguma outra coisa, sem ele saber dar alguma coisa. Sim. Né? Ele vai se sentir muito mais importante do que... Cara, qualquer um que fizer 10 pedidos vai ganhar o 11º. Sim. Agora, do nada, ele vai lá e faz o 7º pedido e ganha um refrigerante mais um doce. Pô, ou no 10º pedido, sem ele saber, ele ligou pra mim lá, ele pediu... Eu falei, cara, o seu 10º pedido é de graça. Sim. Acho que é muito mais eficaz Sim. do que tentar amarrar o cara. Cartãozinho fidelidade. É o que o Diego falou, engajar quem já está engajado. Exato. Vamos falar de delivery, da experiência do consumidor final. Vamos. O que vocês estão vendo de novidades? Eu tenho uma hamburgueria aqui que eu posso pensar fora da caixa para inovar e surpreender o cliente. Na hora que o entregador entrega o pedido para ele leva até a mesa da casa dele, para ele olhar para aquilo e falar: nossa, que legal. Cara, olha só, então, uma experiência que eu tive agora há pouco tempo. Durante 6 meses eu me cadastrei como motoboy, como entregador do iFood, para saber o que estava acontecendo nessa outra ponta. Era fácil? Fácil, né? Eu estar lá na operação, gerindo o restaurante e tudo mais, e aí chove, minha área de entrega reduz. Ou dá o pico de movimento no domingo à noite, não vem motoboy. Cara, o que estava acontecendo? Não consegui entender o que estava acontecendo com a plataforma, os motoboys não estavam chegando até para levar o produto para o meu cliente, para ter essa boa experiência. Por quê? Concordam comigo que quem faz a conta do restaurante lá, o balcão, vender bem, é o garçom, né?
Esse cara tem o poder de fazer a conta do cliente dar R$100 É como um vendedor, né? como R$1.000, né? É o cara que vende e entrega a comida pro... Não é tirador de pedido. Não né? é tirador Pode de ser, pedido. mas não Não seja. deveria. Ideal é que, Não- que seja não um é vendedor. ideal. Né? Agora, quem é que faz esse serviço? Óbvio que não tirar o pedido, mas entregar esse pedido. No delivery, quem faz isso é o motoboy. Quem tem um full service, por exemplo, quem tem o produto, a logística loja, a do logística iFood. do iFood, Sim. cara, fica muito amarrado. Sim. E aí, se você não trata bem o entregador, seja ele do iFood, seja da Voa, seja quem for, cara, você fica mal falado, sabe? Tem uma experiência ruim. Por melhor que Mal seja o seu... falado entre os entregadores. Entre os entregadores. Sim. Por melhor que seja o seu produto, por melhor que tenha um custo-benefício, por mais vantagens que o teu produto tenha, cara, se a entrega, se a ponta final, se o cara que faz essa logística para você não fizer bem feita, ele queima o teu produto. Eu já vi bons restaurantes não venderem tanto porque acham que não dependem do motoboy, que não dependem do entregador. Tem E um aí- case aqui em Floripa, inclusive. E aí fazem pouco caso do Sim. motoboy e aí o que acontece? Os caras se falam, vocês sabem disso, que Não eles... vamos citar nomes, mas teve uma hamburgueria muito famosa É. que os entregadores eles se reuniram e através de grupo de WhatsApp e tudo mais. Ninguém coletava lá. Não é? Exatamente. E acontece, e o inverso acontece também. Eu já vi de operações que não vendem tanto no delivery, lá no iFood. Né? Eu falo pela experiência que eu tive dentro da plataforma do iFood como entregador. O iFood ele te localiza, né? pelo Certo. aplicativo. Quando a gente tem uma base boa pro motoboy ficar, que a gente dá boas condições pro motoboy ficar, um banheiro, uma área ali para ele descansar, para ele sentar, para ele carregar o celular, um lugar para ele abastecer, Protegido da chuva. protegido da chuva, abastecer a garrafinha d'água, para ele tomar uma água, condições mínimas pro motoboy, Um Wi-Fi, talvez. um Wi-Fi, exato, o cara vai ficar lá. Ele vai, Sim. ele tá rodando, tá na nuvem, ele vai ficar lá, ele vai esperar. E aí, dito isso, eu vi restaurantes que vendiam relativamente pouco no delivery, no iFood. O iFood identificou que muitos motoboys ficavam parados na frente da operação dele. Falei, o que está acontecendo lá que o Zé Marmita lá tá vendendo pouco, mas tem muito motoboy lá parado? Não, peraí, vamos começar a mandar mais pedido para eles, para tirar pedido que ele tá vendendo em outra plataforma e levar para o iFood. E aí essa operação alavancou. Porque ele tratou bem o motoboy. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, o estabelecimento não vendia muito pelo iFood, Não, mas tratava muito bem os entregadores. exato. Ok. Esses entregadores atendiam esse estabelecimento? Tá? Atendiam Então, via esse nuvem. estabelecimento vendia por Outros Por outros canais. por outros Sim. canais. É, é. Ok. Mas ele cuidava, ele Tratava muito Sim. bem os dava profissionais. boas condições dos O iFood profissionais. viu isso? Ele entende isso por causa da geolocalização. Tava com o Entendi. aplicativo ligado. Falou, pô, tá concentrado muito motoboy durante Sim. muito tempo do dia lá nesse restaurante. Eu vou mandar mais pedido para eles então, porque eles Aí o algoritmo do iFood começou a vender Começa pro a lançar. restaurante. É. Olha só. A gente tenta, você citou um caso aí pro lado negativo, né, onde o entregador não queria coletar. A gente tem um case também em Floripa, né, de uma outra hamburgueria, que não vou citar nomes, mas faz justamente esse trabalho. A gente foi fazer uma visita na hamburgueria, numa baita de uma estrutura, os caras com um banco para sentar, bebedouro, lugar para parar a moto, né, assim, coincidência ou não, faz ali seus 7.000 pedidos por mês, né, e ali o entregador tá mesmo que não Claro. tenha entrega Entrega, pelo né? estabelecimento, ele tá ali sentado, virou um ponto De de espera. apoio deles, É. um ponto de espera. O que acontece? Nessa minha jornada dos 6 meses aí de entrega, os lugares que... Eu identifiquei os lugares que fazem isso, e quando eu saía de casa para fazer a entrega, eu já saía direto para esses lugares. Esses lugares, eles ficam abertos o dia inteiro. E é uma hamburgueria também, né, no caso. Ela fica aberta o dia inteiro. E o dia inteiro, se você passar lá, qualquer horário do dia que você passar lá, tem pelo menos uns 10, 15 motoboys Sim. parados lá. Final de semana, eles fazem muito pedido. Eles chegam a fazer 700, 800 pedidos por noite, Sim. por turno. Tem mais de 30 motoboys parados Sim. lá. E tudo nuvem. Então, teoricamente, eles não precisavam estar lá. Eles podiam estar andando por aí, mas eles ficam lá porque são bem tratados, têm condições e têm pedido para sair. Tem demanda. Tem demanda. Então, entenda que isso também é um pulo do gato que a gente Sim. passa. Eu falei, cara, tratem bem os motoboys, tratem bem a galera que tá botando ali a cara a tapa, sol, chuva, frio, inverno, tudo mais o que for.
e tá levando teu restaurante, teu estabelecimento para dentro da casa da galera, assim. Então, isso faz total sentido na hora da gente falar. Tempo de entrega, se o motoboy fica muito tempo lá parado esperando o pedido, cara, é tempo de dinheiro, é dinheiro que ele tá perdendo. Se você faz o pedido rápido, entrega certinho, ele não precisa voltar, não esqueceu, faz todo o trabalho que você tem que ser feito, pronto. Ele vai falar, galera, vai lá no restaurante do fulano, que lá é certeza que você vai ter pedido, vai ser bem tratado e vai sair rápido. Pronto. E é inacreditável como tem empreendedor que ainda nos tempos de hoje manda o entregador esperar na chuva. Nossa, bem comum. Não, Muito comum. Pra quê? É Infelizmente, inacreditável e é muito comum. Não faz sentido. Não faz Agora, ó, vocês que estão assistindo esse episódio, diferente desses guruzinhos de internet, os caras aqui foram fazer entrega por 6 meses. Então, Quantas mil entregas, Vini? Cara, foram 6 meses, mais ou menos umas 2.000 entregas. E isso que quando eu sou o entregador Nutella, né? Choveu, eu tô em casa, no meu Netflix, aí eu peço o delivery. Mas se fosse trabalhar, ia naquele ponto lá onde você tava eu saio de cobertinho casa, na chuva. eu saía de casa e ia direto pra lá, porque eu sabia que ia ter, e aí começavam a me mandar pros lugares, porque acontecia, mas então, tipo... Eu acho que todo dono de restaurante deveria ser entregador por um dia, num domingo. Reformulei minha frase. Num domingo à noite com chuva. Bah, tá louco. E todo entregador deveria ser dono de um estabelecimento numa sexta-feira à noite com chuva. 98% dos problemas. Nossa, a empatia. As brigas, assim, ó, né? Exato. logística, Não os problemas, as brigas com certeza, né? Exato. Vamos entender os dois lados. É um nós contra eles o tempo inteiro, né? 98% Parece que são inimigos. dos problemas estariam resolvidos. E aí que tá essa visão, né? Do inimigo. Putz, não é Sim. inimigo, é apoio. Sim. Faz parte de uma rede, ninguém faz nada sozinho. Agora pega a visão. Se você é dono de restaurante, nunca foi entregador e não quer ser, contrata o Vini e o Nélio, porque o Vini já foi por 6 meses e tem toda a visão da parada. Né? Pronto. Não, e acho que arrisco a dizer que alguns clientes também deveriam ser entregadores, né? Porque, pô, tem alguns aí que... Clientes. Nossa. Verdade. Esses também são... Nem sempre o cliente tem razão, né? Não. Acho que o tempo do motoboy não tem valor. Ele terminar de pentear o cabelo dele é melhor do que A ele... comida chegou, mais peraí rápido. que eu vou tomar um banho. Descer... E é sempre na chuva. Apartamento mesmo, assim, ó. O ideal para um entregador é você sair do estabelecimento e o cliente te acompanhar pelo aplicativo. Sim. E quando você chega lá no condomínio, que tem 8 blocos, o cara tá lá te esperando. Meu, é Deus no céu e o cliente esse na terra, assim, porque é a glória. O cara chega, entrega, dá o código, Abraço. vou trabalhar. Porque pro entregador tempo é dinheiro. Né? Tempo é Nossa. dinheiro, pô. É a melhor coisa. E aí demora mais pro cliente sair do apartamento dele, descer o elevador, e aí falar com alguém que ele encontrou no meio do caminho. Demora mais isso do que o pedido que saiu do restaurante, sabe? Então, no mundo ideal, o cliente, quando ele consegue acompanhar o entregador, né? Conseguir toda essa... Saiu do restaurante, tá chegando, ele chegou, o cara já tá lá esperando. Ele não tá esperando, vai reclamar que tá frio. É bom para todos os lados. É bom pro cliente que recebeu rápido, é bom pro restaurante que conseguiu entregar com o menor impacto possível ali por causa desse deslocamento, né? E é bom pro motoboy, é bom pro entregador, porque ele já sai para fazer a sua entrega. Então, é bom para todo mundo. Boa, maravilha. Vini, falando um pouco aí do entregador e também do restaurante, que é um ponto que impacta nos dois, né? Eu tenho conversado com muito dono de restaurante, né? Onde eles não trabalham da maneira adequada o valor do frete, né? Eles estão sempre achando muito caro, né? Então, o entregador não vai de graça. Não. Frete grátis a gente sabe que não existe. Né? E como é que o dono de restaurante, em que parte do custo ali que a gente falou tanto, que ele encaixa esse valor de frete? Né? Porque hoje o frete nas consultorias que vocês têm feito, ele ainda impacta muito nas vendas? Então, é estratégico nós termos o frete grátis. Mas, como você bem falou, não existe nada de graça. O entregador não vai trabalhar de graça. A operação não deveria ser de graça. Quem deveria, teoricamente, absorver esse custo
é o cara que está em casa, é o Sim. cliente que está em casa no Ele tá conforto. pagando, é um serviço extra que ele tá pagando na prática. Exatamente, ele não, conveniência, né? ele não Sim. está se deslocando, ele não está saindo de casa, não está gastando combustível, enfim, ele está pagando por esse serviço. Estrategicamente, para concorrer ali, para ter visibilidade, as operações acabam absorvendo isso, esse custo do delivery, da entrega, da taxa. Mas não é o correto. Como a gente bem falou no começo da conversa aqui, isso hoje em dia já não é mais tanto o diferencial, não é tão grande. É melhor eu pagar uma taxa de entrega e receber em 20 minutos, em 15 minutos, do que eu não pagar uma taxa de entrega e receber em 1 hora, atrasar o pedido, em 2 horas e chegar frio. Entende? Então hoje já não é mais tanto o fator de decisão do cliente, a questão de pagar ou não a taxa de entrega. Então sim, pode ser uma estratégia ter a taxa de entrega grátis, tendo ciência que a operação vai absorver esse custo, for fazer um acordo com o entregador próprio, enfim, seja do que for, mas tenha uma entrega eficaz e rápida, você pode colocar o preço que for que o cliente vai pagar, ele vai ver valor Então, tua sugestão é repassar para o cliente. A minha sugestão é essa. Agora tem a opção também de configurar no Marketplace e aí se tornaria um custo de marketing e não de logística a primeira compra. Sim. Né? Então, frete grátis na primeira compra, ou seja, é como se estivesse fazendo um investimento em tráfego pago, por exemplo. Uma validação do produto, né? Não. Se eu usa o diferencial, essa estratégia da primeira compra ser de graça, entrega, beleza, gostei, bacana, vou pedir de novo. São R$ 7,99 de entrega. Foi tão boa a experiência, embalagem personalizada, veio um bilhetinho, veio alguma coisa, papapá. Cara, R$ 7,99 faz sentido eu pagar isso para eu ter essa experiência de novo. Entende? Então, é um marketing, é um investimento. Entra na questão da dúvida de quem é que vai pagar, entra no que a gente falou, que o Vini falou em relação à precificação. Isso já tem que estar planejado e precificado no preço já embutido que eu já lancei o meu produto. Não é uma coisa que eu vou cobrar depois, né? Que eu vou ver depois como é que eu vou fazer com isso. Entra justamente naquela questão dos cupons de descontos, que é taxa do Marketplace, taxa do cartão de crédito e cupons de descontos. O frete grátis entra nesse cálculo. Bacana. Então, basicamente, é repassar para o cliente e colocar no produto ali. Tá? Isso. E eu converso com muitos donos de restaurante todos os dias. Parece ser simples, a gente falando aqui, né? Mas é tão difícil colocar isso na cabeça deles. É tão difícil. Né? Eles acham o tempo inteiro o frete muito caro. Né? Cara, a gente precisa fazer o dever de casa também, né? Poxa, peraí, por quanto que tu tá vendendo, né? O que tu tá fazendo? Né? Poxa, você não precisa desse frete grátis agora. Né? Pô, hoje é sexta-feira chovendo e sua operação tá bombando, você não precisa desse frete grátis. Vai vender igual. Né? E a gente percebe que ainda, né, os muros estão também, né, nessa parte do frete e o cliente, de maneira geral, acaba absorvendo, né, um custo ali que não é barato. A hora que você pega todas as entregas de um mês, né, multiplica ali pelo frete, né, é uma absorção muito grande. Né? Então, tomara também que esse corte viralize aí, que o dono de restaurante entenda de uma vez por todas que o cliente está pela experiência. Tá pela conveniência. Exato. Né? Mas são duas coisas assim que eu vejo bastante. Primeiro, o dono de restaurante, muitas das vezes ele pensa com o bolso do cliente. Sim. Eu não pagaria, então o Legal cliente não vai isso. pagar, sabe? Então eu não vou cobrar porque, cara, eu vou estar Legal fora isso. do jogo, então eu não vou cobrar. Eu não queria comprar o produto e pagar o frete. Então ele pensa e responde com o bolso do cliente. Totalmente errado, né? Então já não é estratégico. E aí é estratégico na questão da chuva, por exemplo, você falou, né, Diego? Cara, sexta-feira à noite, domingo à noite, tá chovendo pra caramba. E aí eu tô com uma entrega, com tempo de entrega em 20 minutos, meia hora, e taxa de entrega grátis, cara, todo mundo vai pedir pra você. Sim. Isso daí é legal, bacana, você acabou com a tua operação. Sim. Mas não é estratégico você aumentar a taxa de entrega, você aumentar o tempo de entrega, e o cliente tá ciente que vai demorar e que vai custar caro Mais. pra entregar. Ele vai pedir porque ele gosta muito do teu restaurante, ele gosta muito da tua operação. Você não fechou a loja, você não prejudicou a tua operação, você não colapsou ali, não fez teu cozinheiro brigar com a galera da cozinha. Pronto, não deu caos, entende? Então é estratégico a gente mexer no Sim. custo e no tempo da operação ali, em determinados momentos
chuva, dia, horário, enfim, para não fechar a loja, para não Sim. cair a relevância, para não deixar de fazer o que a gente conversou, né? Você se prestou e falou assim, cara, eu vou abrir o restaurante das 11 da manhã até meia-noite, esteja aberto das 11 da manhã até a meia-noite. Não fecha o restaurante 11h30 da manhã, aliás, 10h30 da noite, porque tá cheio de pedido. Cara, na hora que tu tem mais pedido lá no Food Place, lá no Marketplace, tu vai lá e fecha. Eles não estão nem aí se tu tem salão ou não, eles querem vender. Se tu falar que tu não quer vender, eles vão entregar todos os teus clientes, os teus pedidos ali, Pro pro teu vizinho. concorrente. E aí acabou a tua relação com o teu cliente, a tua relatividade dentro da plataforma, e até você galgar isso de novo, é um bom tempo. Difícil, né? E o que que eu fiz, cara? Meu Deus do céu, tu fechou a loja, pô. Imagina tu ir numa loja, num restaurante, num café, e na hora que você tá entrando, o cara vem lá e plau. É a pior experiência que tem, não é? É horrível isso. Assim como falar que não tem produto. Então, tem estratégias aí que a gente passa pra minimizar isso daí, esse impacto aí com o cliente. A teoria é igual a teoria da chuva. A chuva é bom ou é ruim? Né? Só é uma pergunta? pergunta? O dono de estabelecimento Cara. olha para a previsão do tempo e vê assim, ó, vai chover hoje, sexta-feira à noite. Isso é bom ou é ruim? Quer uma resposta legal? Sabe a Meituan, a Kita, né? A Sim. plataforma que tá chegando Sim, aí sim, com sim. várias coisas que Sim. tá acontecendo. Eles trabalham muito com isso, com probabilidades, com projeções. O negócio deles, né? Alguns já mudou esses números, inclusive, até do iFood. A Kita, na época lá, ela fazia, sei lá, o iFood, 180 milhões de pedidos por mês a nível nacional. A Kita faz 87, 90 milhões de pedidos por dia. A expertise deles não é entregar comida, é de fato o delivery, é a entrega. Só que eles trabalham com projeção. Eles têm micro CDs espalhados pela cidade e eles entendem que vai chover. Eles sabem que tal produto vai sair em mais horário, em uma localização específica. Ele desloca os motoboys para essa região para otimizar a entrega. Então, respondendo a pergunta, choveu, cara, é super estratégico. Não choveu, é mais estratégico ainda. Você tem que fazer as coisas funcionarem de uma outra forma. Se chover, já é meio que implícito, né? Chuva, em casa, acomodado. Vai vender. É chuva, Vai vender. é venda. É normal. E aí você tem que ter projeção pra isso. Tem que estar Tem preparado. que estar preparado. Ah, eu não sabia que ia chover hoje. Cara, Olha como as coisas se correlacionam, né? Entender a persona, entender o nosso cliente. Será que eu quero vender para o cliente que vai torcer o nariz por causa do frete? Ou será que eu quero atender somente classe A, classe B, que é uma galera que não se importa com a taxa de frete? Então, entender a persona. E agora vamos fazer uma reflexão, né? Você pode olhar para a previsão do tempo e falar assim, ó, sexta-feira com chuva, tô ferrado. Ou você pode falar assim, ó, sexta-feira com chuva, eu vou faturar pra caramba. É uma excelente oportunidade de ganhar dinheiro. E todo mundo olha pra isso e chora e dá com a cabeça na parede, fala, ferrou, tô ferrado, meu Deus, hoje vai ser um transtorno, sabe? Vou pro psicólogo, meu Deus. Queria uma tempestade num copo d'água. E aí... Quer falar alguma coisa? Não, você ia complementar que o engraçado é que quem quer bater a cabeça na tua parede e faz sem pensar no copo d'água é justamente o cliente que deixou o tempo de entrega em 20 minutos e tá com frete grátis. É o cara que não se prepara. Exato. o cara acha que... Por isso que eu falei, tá você tudo vai- correlacionado. Então, assim, como assim, Ricardo? É uma oportunidade de faturar? Claro, mas aí você precisa ter essa gestão do delivery que a gente tanto fala, Sim. que é o delivery, ele é uma operação viva. Viva. Sim. Não é tu abrir uma loja no iFood, colocar frete grátis para todo mundo em todas as vendas e Esquecer isso aí esquecer e deixar olhar lá, pra operação. entendeu? Sim. Não é assim que funciona. Não. Então, assim, de tempos em tempos você tem que estar reconfigurando raio, tempo e frete com frequência, várias vezes por dia. Por dia. Por dia. Então, assim, vai chover, beleza, vai chover, ok. Tempo de entrega sai de 20 e vai para 40. Taxa sai do frete grátis, vai para 8. Não, eu vou até mais longe, porque se fosse da maneira correta, como outras empresas fazem, até o preço do produto deveria variar constantemente. Eu comprei um insumo mais caro, cara, evidentemente isso Sim. vai ter um reflexo no produto final. Só que aí, claro, né, tem uma questão da experiência do cliente que, por costume, isso aí eu acho que vai ser difícil de alterar.
Ele já está acostumado a comprar aquele hambúrguer por R$ 49,90. Não me interessa se o pão ficou mais caro na semana que vem. Ele vai querer comprar R$ 49,90. Mas posto de combustível não está nem aí. O Não. supermercado não está Sim. nem aí. Exatamente. Aumentou na ponta inicial, ele vai aumentar na ponta final. Sim. Que é o que o Vini fala bastante. A ponta, o Conta, meio, conta. ele não paga. Quem tem que pagar ou é a ponta inicial ou é a ponta final. É o marketplace, é o... Enfim, é quem está gerindo ou o cliente final. Consumidor, que é a ponta final. Só Sim. que, né, isso é demais. Isso aí, né, Não, realmente é um pouquinho aproveitando demais. teu gancho, tem um case do Asilados lá de Sim. Fortaleza. Muito bom. Né, a gente gravou com o Jorge, É. sócio do Pedro. E ele comentou, cara, é 24 horas e é o seguinte, deu lá um show na cidade de um artista internacional, terminou o show, todo mundo vai para Asilados. Nessa hora, o que eu faço? Eu retiro todos os cardápios das mesas, e eu libero outro cardápio com muito mais enxuto, com muito menos produtos. É o cardápio do caos ali, né? É o cardápio do Boa. caos. Primeiro, a pessoa nem pensa tanto, ela já sai e pede. Tá Segundo, cansado. o operador produz muito mais rápido, porque o chão de fábrica, a linha de Sim. produção ali. É muito boa. Então, assim como o delivery tem que ser gerenciado com frequência, várias vezes no dia, o cardápio também pode ser. Uhum. Também deve ser, né? Também deve ser. É, você entende que ele bateu muita cabeça pra ele chegar nisso daí. E aí, Né? para concluir o racional que eu estava comentando, aumenta tempo de entrega, aumenta frete e, por último, se for o caso, diminui raio de vendas. Que aí vai acabar fechando loja para alguns clientes, aí é questionável. Aí o que acontece? Naquela sexta-feira com chuva. Primeiro, vai ter vendas, porque com chuva ninguém quer sair de casa. Né? E entregador também não. Eu Então não tu saía. tem um recurso limitado, um pouco mais limitado do que o normal. Mas tu filtra, eu chamo de oportunistas, parece uma palavra meio feia, mas aquela galera que vem pelo frete grátis. Ah, é. Os Não, caçadores mas de isso aí cupom, né? caçador de Sim. cupom. Filtra Caçador de essa galera. marketplace Porque na Ei. sexta com chuva não é o momento de tu adquirir novos clientes. Não. Mas também não deve ser o momento de você perder os seus fiéis. Os fiéis seguidores da tua marca, os fãs da tua marca. Então, eles vão continuar comprando, certo? Porque eles precisam comer. Então, para não instaurar o caos na tua operação, né, tu prefere atender quem? Aquele que nunca comprou e pode se tornar um cliente ou fazer um atendimento muito ruim para aquele que é fã da tua marca? Então, dono de restaurante tem que pensar nisso. Não, total, porque é um outro organismo, né? Uma outra coisa, uma outra experiência para o cliente. Então, não é a mesma coisa que você usa pro teu balcão, pro teu salão. As mesmas estratégias, elas não vão acontecer. O perfil de cliente não é o mesmo. Né? O perfil de cliente de delivery não é o mesmo perfil de cliente que tem no teu balcão. Então, as estratégias com certeza também não serão as mesmas. Deve ser um erro clássico do empreendedor achar que cliente é cliente, aqui Não, ou tudo lá. igual. Tudo igual. Cliente é muito cliente, franquias acham isso a mesma coisa. Ou lojas que têm mais unidades na mesma cidade. Às vezes um bairro pro outro já muda Já tudo, muda né? tudo. Total, Sim. total, assim, ó. Ou tá dentro do shopping ou não. Nossa, A isso gente aí- atendeu alguns clientes Tudo varia. Esse Ou é o o ponto. posicionamento da loja dentro do shopping. Tudo varia, esse é o Ah. ponto. E é por isso que o marketing em si não pode ser confundido com publicidade. Publicidade é uma coisa, marketing em si tem que estudar tudo isso. O meu posicionamento de marca, com quem eu vou me comunicar, onde é que eu estou inserido, isso vai definir inclusive onde é que vai estar meu ponto de salão ou meu ponto de dark kitchen, né, se eu não tiver um salão. Tudo Raio de isso vai entrega. variar. O raio de entrega é justamente porque se eu tenho dark kitchen, sem salão, eu estiver num bairro específico, que é um bairro de classe maior, eu tenho a permissão de ter uma marca que comunica isso também e eu vou precificar isso aí também. Agora, se eu trabalho assim, meu dark kitchen está num bairro mais afastado, talvez um pouco mais periférico mesmo da cidade, que traz também a renda um pouco mais para baixo, eu já não posso cobrar os mesmos valores. E eu tenho que ter essa ciência. E aí isso serve para qualquer empresário, isso não é dica só para dono de restaurante. Também serve para dono de restaurante que deveria estar prestando muito mais atenção nisso, porque o volume é muito importante. E aí que tá. Se eu tenho por exemplo, mudando o segmento, eu tenho um hotel. Pô, tem quantos hotéis que a gente sabe que estão no meio da cidade, que são
não são legais, que não tem. A gente sabe que a rotatividade é muito boa. Tem vários hotéis que são campings, que são resorts afastadíssimos no meio do nada e vive lotado. Cheio de gente o tempo todo, mas é porque isso é posicionamento. Ele entendeu, o marketing foi tão bem feito que ele entendeu exatamente para quem que ele precisa vender. Não é vender, para quem ele precisa ofertar. E aí que tá, quando o dono de restaurante ele tem essa paciência de fazer os testes, caso ele não tenha feito isso antes, o certo mesmo é fazer antes de abrir, né? Você abrir já com esse plano de negócio, plano de marketing muito bem definido. Caso você não teve, agora é o momento de você fazer teste. Já abriu o negócio, já está funcionando. Agora eu vou testar. Saber se a minha marca realmente comporta esse preço que eu quero cobrar, comporta que tipo de cliente eu tenho aqui. Ele é mais de cupom? Ele precisa de incentivo ou não? Cupom é um tipo de cliente que ele não está nem aí para cupom. Ele vai comprar porque a comida é boa, porque chama atenção de uma certa forma, por exemplo. Aí eu trabalho e isso vai mudar. A forma que eu faço as fotos, as descrições que eu vou utilizar, as cores que eu vou utilizar, né? O próprio brand da marca ela vai variar bastante em cima disso. Então, tudo isso precisa ser pensado. É pensado? De maneira geral, não é. Porque é muita coisa para se pensar. E aí entra volta toda aquela questão que a gente falou. O dono de restaurante, que está preso no operacional, está na cozinha, ele não vai ter cabeça para pensar tudo isso. Ele vai ser estresse, vai ser problema, vai ser o caos. Se ele não tiver essa permissão dele sair da cozinha, sair do operacional e literalmente desapegar, né, de falar assim, putz, eu preciso delegar algumas partes. Deve ser muito comum ser centralizador, né? Nossa, muito, justamente porque ele está acostumado a centralizar tudo na cozinha. E a cozinha é o mundinho ali dele. Ele consegue controlar a cozinha de certa maneira. Ele consegue ver os processos que estão acontecendo, os testes, enfim. Geralmente é um cara que gosta de cozinhar. Ou não, né? Mas tá lá na cozinha. E ele tem esse processo de evolução, ele precisa delegar, né? E não é delargar. Acho que tem muito dono de restaurante também que tem medo de assim, não. Se eu ceder essa parte aqui da minha empresa para uma outra pessoa fazer, seja interno ou seja um terceiro, eu vou estar delargando que eu não vou estar controlando. Não, você pode acompanhar, se você deve acompanhar. A gente fala muito isso, né? Todos nós temos capacidades e incapacidades. A gente sabe alguma coisa muito bem, a gente sabe várias outras muito mal. Tem que se conhecer. Tem que se conhecer. A gente precisa focar naquilo que nós somos bons. Pô, se você é você é dono de restaurante, você é um bom cozinheiro, você pode continuar lá à frente da cozinha, vai treinando o pessoal para evoluir. Agora não, você pode ser um péssimo cozinheiro, mas um bom gestor. Sim. Aí você evolui nisso aí. E até na gestão, pô, sou um bom gestor, que é mais voltado, sei lá, para a parte financeira. Você não precisa terceirizar o financeiro, mas você vai terceirizar RH, departamento pessoal, contabilidade, marketing, operação. Justamente, você foca naquilo que você faz muito bem e terceiriza aquilo que, né, não terceiriza, não necessariamente, né? Pode ser você contratar e internalizar isso aí também. Mas você delega essa função na tua empresa. E é assim que a gente cresce, que uma empresa cresce de fato. Porque no fim das contas tem muito, inclusive isso acontece muito quando o dono de restaurante está na primeira unidade, né? Que ele está na primeira unidade, tudo controlado. É o mundinho ali dele. E aí qualquer coisa ele vai falar, não, você está mexendo na minha empresa, está mexendo em mim. Ele confunde muito o PJ com o PF. Cara, você tem que entender que PJ é PJ, empresa é empresa. PF, você como pessoa não é o profissional apenas, você é uma pessoa. E você tem que entender que a personalidade jurídica da empresa também ela vai caminhar em certo momento sozinha. E ela precisa acontecer isso aí. É uma pessoa. É uma pessoa. E você precisa lidar isso, que são decisões diferentes. É um filho que tu cria pro mundo. Crescer dói, né? Mas crescer coordenado e crescer com uma ajuda, acho que minimiza muito impacto. Muita coisa. Dá pra fazer uma analogia com o próprio filho. Uma hora meu filho vai sair de casa. Perfeito. Talvez ele vai querer morar em outro país. Vou roubar essa analogia, gostei. Mas PJ é uma pessoa. Sim. A gente realmente tem que separar o PF do PJ. Sim. Faz todo sentido. E é tão libertador delegar do que centralizar. E eu falo por experiência própria na boa delivery. Sim. Por muitos anos eu fui muito centralizador. E esse é até um insight para qualquer empreendedor em qualquer ramo. Não tem nada a ver com food, né? Depois que tu começa a descentralizar e a pessoa que está do teu lado se sente mais empoderada, cresce junto. Pertencimento, né? Pertencimento, exatamente. Né? E a gente acaba tendo mais vida, no final das contas. Nélio, não sei se tem algum sinal ou se tu consegue talvez dar uma dica aí. Qual que é o momento de começar a delegar para o cara que está iniciando, né? Porque a gente percebe muito que esse também é mais um dos muros que o dono de restaurante coloca na frente. Deixa eu complementar a tua pergunta. Eu acho que talvez eu até vou responder. Sim.
Eu acho que tem que ter, talvez tu concorde, mas tem que ter a consciência do que está sendo feito, do seu momento. Exato. Porque o que tu falou eu achei muito legal. Tu conhecer as tuas capacidades, mas principalmente as incapacidades. E tá tudo bem porque eu tô abrindo a hamburgueria agora, tá tudo bem eu fazer o todo. Eu Você vai ter que centralizar fazer. em mim, né? Mas eu preciso entender minhas incapacidades. Por isso que eu falei Sim. que talvez eu estaria respondendo. Já a tá pergunta. respondendo. Já. É. Né? Eu vou complementar então Mas tem, a resposta. mas tem, assim, porque é muito comum, conversando com o dono de restaurante, cara, se eu não tô lá, o negócio não funciona bem. Tá, então, isso aí é o pior. Cara, eu odeio quando qualquer empresário, dono de restaurante fala isso, porque literalmente não funciona assim. Se você tem uma empresa que ela não funciona quando você não tá, me desculpa, você não tem uma empresa, você tem um quintal. Se creche. você não fizer, você tem uma creche, você não Pô, controla. pegaram pesado, hein? Não, mas é Pô, verdade. Mas isso é verdade. Uma porque no fim das creche ou um quintal. Esse Perguntou. corte, cara, Caraca. Você precisa, o que você precisa Pegou controlar 100% pesado. da sua empresa, você não vai crescer de uma maneira saudável. Quando eu falo saudável, você pode estar crescendo, faturando cada vez mais. Como é que tá o teu psicológico? Como é que tá o teu ambiente familiar? tá conseguindo viver? Tá conseguindo viver ou e tá sem vivendo falar- Tá com trabalhando? o cabelo na cabeça? E sem falar que você falar isso, eu vejo que também você inferioriza e menospreza os seus funcionários, cara. Tipo, Todo mundo é incapaz. Só funciona quando eu tô lá. Cara, você não tem confiança. Que mensagem que você tá passando pro time, né? Exato. Só pra deixar E claro, aí tá? você Isso que externa a gente isso tá pra falando aqui- galera, pior ainda. Desculpa, Não, pode não. terminar. Se você externa isso, né, quando você fala assim, só que só tá funcionando, só tá rodando porque eu tô aqui. Imagina teu colaborador ouvir isso daí. É, péssimo. Eu falei, então quer dizer que quando você não tiver, ele tem a permissão de não fazer funcionar. Entendeu? Ou seja, você Cara, contratou pessoas antiéticas que não vão trabalhar se você não tiver, não faz sentido. Só para deixar claro que esse tipo de apontamento que eu falei ali atrás, que é a importância de ter um olhar externo. Porque quem tá dentro não vai ter essa coragem, entre aspas, Sim, né? Que na sim. verdade é falar a real, é ser transparente com o dono. Cara, desculpa, você não tá tendo uma empresa profissional. Você tá tendo uma empresa que é imatura ainda. E aí, qual o momento? Que é uma ciência social, então não é um momento exato, Sim. né? Não é um, assim, Não é quando um acontecer exato. isso aqui Sim. exatamente... Errei X pratos, agora é o momento. Não. Não tem assim um balanço claro. Assim, quando acontecer isso aqui, né, não é... É o próprio empreendedor que ele vai sentir essa necessidade. E aí tem todas as questões que no trabalho consultivo que a gente faz, a gente senta para entender globalmente como é que está a situação daquele restaurante. E claro, do empreendedor, dos donos, do sócio ou do dono que está à frente. Mas duas dicas são... como é que estão os processos? Os processos eles estão rodando bem e está tendo crescimento disso ou não? Porque se os processos estão travando, provavelmente é o momento de delegar alguma coisa, porque você não está mais conseguindo acompanhar 100%. E aí você delegando, trazendo lideranças que podem ser terceiras, externas à empresa, pode ser interno da empresa, você tem mais braço confiável para fazer isso. E outro momento, claro, é o momento financeiro. Né? Você está crescendo, está faturando mais. Pô, até o início, está faturando 20, 30 mil reais. 20 mil reais, assim, cara, você vai ter que fazer tudo. Literalmente, você não vai ter como pagar pessoas para fazer isso. Não tem opção. Não tem pessoa, e não é que você não vai ter que pagar nada, né? Você vai ter funcionário já, você já tá com um auxiliar de cozinha, vai ter alguém auxiliando no atendimento. Mas uma pessoa mais tecnicamente preparada, ela tem um custo maior. E aí você não vai conseguir pagar o bem o suficiente para trazer uma pessoa que vai ter essa capacidade técnica de te ajudar. Aí você está faturando lá 30, 40, você já precisa ter uma ajuda pelo menos financeira para saber se está tudo acontecendo da maneira correta. E aí você vai descobrir vários gargalos, que talvez até te parece que está sobrando mais dinheiro e na verdade não está. E aí começa a ter ajuda justamente de uma consultoria em precificação, em CMV, a grande maioria não tem noção, né? Faz um CMV às vezes de planilha, que também não é comum, mas tem um CMV de planilha já é um bastante interessante, mas o CMV na prática mesmo, aquilo que você compra, real. aquilo que você vende, o real. É difícil controlar isso aí. Se não tiver essa visão, é um ponto de ladrão de dinheiro mesmo. Sim. Que está saindo da tua empresa, você nem está vendo. Como gira muito, como é o tempo todo vendendo, você não vê, mas no fim das contas é aquilo lá, tô vendendo, não tô vendo dinheiro na conta. E aí uma análise financeira faz total sentido nisso aí. Aí você vai agregando, justamente, você vai crescendo. E é por isso que eu falo, não tem tem esses dois lados. Tem um lado pessoal, né? Tem um lado social, que é a pessoa mesmo, ela precisa se identificar e amadurecer. Eu falo muito isso. Amadurecer empresarialmente. Você precisa trazer uma maturidade melhor como empresário, né? Não para tua empresa, você como empresário. E também tem o lado que sim é mais exato, que é o lado financeiro. Que aí cada vez que você vai faturando mais, você vai precisar de mais braços confiáveis. Não que quem trabalha com você não seja confiável, né? Não é isso que eu estou falando. Mas é confiável tecnicamente falando. Sim.
Pessoas mais técnicas, com mais capacidade e específica naquele ponto que você está precisando. Financeiro, no marketing, no RH, numa consultoria externa mais geral, que é o que a gente se propõe também. E aí, nesse momento que você começa a perceber... E aí, uma coisa está unida à outra. Porque, geralmente, o cara que está imaturo financeiramente, ele pode até estar faturando bem, mas ele não consegue delegar. Ele não consegue delegar. Ele não consegue contratar outras pessoas. Então, não adianta ter só faturamento se eu não tiver a mentalidade, né? Boa. Tá, eu vou estender a pergunta dele, então, da seguinte forma. Qual que é o momento do empreendedor buscar vocês? O momento que ele procura crescer, justamente, tipo, cara, tem uma barreira aqui, eu não consigo... Ele já precisa estar sobrando um cascalhozinho ali, né? É, Não necessariamente. Como a gente... Opa, Vai depender muito... Ele vai para esse... Porque nossa proposta, que como a gente tem uma consultoria, o Vini não gosta. Mas é uma coisa... 360, Eu dou né? 360. Uhum. Que não é 360 100% porque não É, tem... mas a gente não... Nós somos uma consultoria / assessoria. A gente tem o lado consultivo e também tem um lado de assessoria onde coloca de fato a mão na massa para fazer. Na consultoria, ela é mais 360, porque a gente vai olhar todos os lados, mas a gente não necessariamente vai resolver todos esses lados. A gente vai indicar parceiros que nós temos, vários inclusive. Na parte, por exemplo, eu estou pagando muito aqui na parte contábil e tributos. Já temos parceiros para isso. Financeiro também, RH também, marketing também, que no caso somos nós. Mas captação de conteúdo, por exemplo, tudo isso a gente tem parceiros que a gente engloba dentro da consultoria. Então ela é 360, mas não da gente colocar a mão na massa, mas indicar, avaliar a situação e indicar como é que se resolve. Na assessoria, e aí que entra a justificativa de não necessariamente ter que já ter um faturamento maior. A nossa assessoria ela é muito em cima de canais de venda, né? Então, hoje nós temos uma assessoria muito forte em iFood, né, para justamente melhorar a venda pelo iFood e também fora do iFood, que é com marketing próprio, através do canal de cardápio digital, tráfego pago, principalmente. E aí que está o legal. Você vai ter um investimento, evidentemente, mas a nossa proposta é que logo nos primeiros meses, esse investimento inicial, ele já justifique o próprio reinvestimento no projeto, para justamente o cara não ter que ficar o tempo todo tirando dinheiro do bolso. Então, a gente tem a parte consultiva, e tem a parte da assessoria. E a assessoria, ela meio que, não 100% porque eu não posso garantir. Eu falo, eu não prometo nada para ninguém porque eu não posso prometer, literalmente. Mas a ideia, nosso trabalho, o nosso esforço máximo é justamente ter esse reinvestimento justificando os próximos meses. Então, tem não necessariamente algum o contrato de cara... fidelidade? Tem que contratar vocês por 12 meses? A gente sim faz um contrato porque a gente tem um tempo de amadurecimento do que a gente faz, né? Como a gente falou. Não é no primeiro mês que vai ter já o resultado Às vezes, expressivo. dependendo do Sim. cenário, sim. Pode ser Tem que aconteça. Tem caso, por exemplo, de um cliente que... Restaurante, venda a quilo, buffet, livre também. Eles faturavam 135 mil, 140 mil por mês e não vinham acordo do dinheiro. Falei, tá, e aí, você tem ficha técnica? Tá, mas ficha técnica é um livro? O que é isso daí? Não sabia o que é ficha técnica. Caiu de paraquedas na operação e não sabia o que acontecia. Como é que fazia pra gerir? Volta no início das conversas, achou que era fácil. Não tem ficha técnica, não sabe o CMV, não sabe quanto é que custa, não sabe o ticket médio da operação. Sim. A gente fez uma consultoria de fazer, de fato, ficha técnica para saber onde é que eram os gargalos e tudo mais. Fazer ficha técnica, entender qual que era o CMV. Em um mês, caiu de 42 para 35 o CMV. Nisso, ela já repôs o Sim. investimento que ela fez conosco Sim. no primeiro mês. Então, ali ela já entendeu que viu Sim. o valor. Então, é quebrar... A partir do momento que o empresário ele sente o gostinho de largar um pouco da operação e terceirizar e ver que a coisa funciona, ele vê muito mais valor nas coisas. Então, ele vai começar a procurar serviços parecidos. O olhar de árvore, né, esse olhar de externo, ele é muito mais amplo, muito mais certeiro. Mas a questão de contratar a gente num momento mais... aliás, desculpa, a questão do tempo, né? De ficar... Qual o momento? O momento... Ah, tá. Não, o Tem- momento... o Tempo prazo. de contrato. Contrato, isso. A gente é numa operação de que tem 10 anos. Lá, o lanche lá, o hambúrguer tem 10 anos de operação. O cara demorou 10 anos para chegar no ponto que ele tá. Você acha que em um mês, a gente em um mês vai fazer a coisa voltar a brilhar do jeito que era lá no começo? Não é assim, porque a gente tem que entender muitas coisas. A gente olha vários números, várias ações que levaram ele a chegar àquele momento. Então, se for pensar hoje no delivery, né? Lá na plataforma, lá no iFood que ele trabalha, na gestão que a gente faz. Ele demorou 5 anos para chegar naquilo lá que ele chegou. Seja bom ou seja ruim. Não vai acontecer. Não existe uma fórmula milagrosa que em um mês a coisa decole.
Se um consultor vier e falar assim, Ricardo, eu te garanto que em um mês seja 5%. Eu te garanto que em um mês a tua operação vai estar vendendo 35% a mais no mês que vem. Das duas, uma. Ou ele tem um time lá comprando todo dia, investindo dinheiro para crescer esses 35%, que é muito difícil. Ou então ele tá mentindo. Então é das duas, uma. A gente sabe o que ele tá fazendo. Um consultor que ele te dá números exatos, Desconfie. Desconfie. É o que Muito. mais tem, né? É o que mais tem. é raro, mas acontece sempre. Então, o cara que fala com certeza, cara, 10% do mês que vem teu faturamento vai aumentar. O cara pode dar a sorte de aumentar 12%, mas enfim, o cara que dá a certeza... Por isso que a gente faz um contrato, né, de uma recorrência um pouco maior, de 9 até 12 meses, porque a gente tem um tempo pra gente validar as coisas que a gente tem, as estratégias. Como ele falou, não é Ctrl-C, Ctrl-V. Não é porque aconteceu certo com um sushi que no outro sushi que Sim. está do lado, que seja no shopping, seja onde for, ele é de fato do lado, Vai não, funcionar. Não vai funcionar. Não é assim que funciona. A gente tem alguma parametrização, algumas coisas que funcionam, É padrão de mercado. É, padrão. Isso existe, mas não é 100%. mas eu não vou pegar a mesma estratégia do fulano Sim. e pôr no ciclano. Então as coisas acontecem gradativamente. Tem aceleradores, no caso o tráfego pago, na questão do delivery. A gente instrui muito bem a questão do delivery porque é um acelerador. Então a gente precisa de um tempo para as coisas fazerem funcionar. Só tem um cenário que funciona de um mês para o outro. É caso o dono de delivery tenha uma base de clientes registrado fiel. Um CRM muito bom. Um CRM muito bom, que a gente consegue dos dois lados. Com o CRM, a gente consegue, o CRM funcionando, evidentemente, né? A gente consegue reativar essa base, e aí dando incentivos até discretos, assim, nada muito agressivo, 50% de desconto. Às vezes 10% de desconto, ofertar um combo, por exemplo. A gente consegue reativar essa base, e já é uma galera que pode voltar, mas principalmente usar essa base para trazer de volta para o tráfego pago. Que a gente faz um processo de remarketing, que aí a gente pode aparecer de novo para essa base, e aí não necessariamente com um direcionado ativamente, mas passivamente, que vai aparecer anúncio, vai no Instagram, mas também um lookalike que a gente chama, que é um público semelhante. Sim. Ele não é necessariamente aquele pessoal ali, mas tem ações parecidas com quem comprou. E aí a própria ferramenta vai buscar esse público. Cara, isso aí é fantástico, fantástico. Isso é, assim, é dinheiro, é ouro. Esse é o ponto. Quem tem isso e não tá usando, e tem muita gente que não usa, tá deixando muito dinheiro na mesa. Mas são poucos que tem, né? Infelizmente. Gente, esses caras têm muita experiência, têm muita estrada aí, têm muita vivência, então tem que buscar Ajuda, o né? contato, tem que trocar ideia, chama lá no Instagram. Qual que é o Instagram? Tem o Pana Consultoria e Restaurante. Panda. Pana. P-A-N-A. P-A-N-A. A gente vai colocar ali o arroba depois Boa, ali. depois a gente coloca o arroba na tela. Então é só mandar um direct lá. Pode mandar um direct. Pode chamar no particular também. Tem o do Nélio. Murta.nélio. Como? E- Murta.nélio. Só letra. É M-U-R-T-A. RTA.nélio. Nélio. N-E-L-I-O. E o meu é Vini Flashes. É só arroba Vini Flashes. Esse é Boa. o Não, sobrenome. depois a gente vai botar tudo na tela. Chama esses caras, enche eles de perguntas, tira as dúvidas. Uhum. E eu acho que esses caras aqui tem muito para agregar na operação de vocês. Boa. Gente, o nosso tempo tá estouradaço. Não, foi legal, foi legal. Mas Boa. foi muito bom, né, Diego? Pô, show de bola. Foi baita muito bom papo. mesmo. Vai ter vários cortes, vão viralizar de certeza. Tomara. Tomara, né? Sim, tem algumas dicas aí que os donos de restaurante precisam ouvir. Tá, e uns puxão de orelha também. Exato. Esse é bom, esse é bom. Alguns também, né? Boa. Boa. Bate a sobra. E qualquer coisa a gente grava o terceiro episódio. Com certeza. A gente conta conosco aí que a parceria é forte já de alguns anos, bons anos, e com certeza Sim. vai perdurar. E agradeço mais uma vez aí pela oportunidade de a gente estar aqui falando sobre o nosso negócio e poder ajudar a galera, não só daqui de Floripa, do Brasil inteiro, poder desempenhar de uma forma correta, certa, justa para a operação. Isso é o Uma que a gente mais pergunta quer. rápida. Tu indica boa? Muito, sempre. Indica. Sou Indica. a prova disso. Indico e incomodo bastante o Exato. Diego. Incomodo bastante o Boa, Diego. maravilha. Fechou. Gente, obrigado Obrigado. por terem Valeu. aceito o convite. E vamos nessa. Espero que encha a caixa de vocês de mensagens aí, galera. Amém. Enchendo de vocês de dúvidas e muito sucesso na jornada. Gratidão, pessoal. Obrigado Obrigado, pelo convite, igualmente. viu, Ricardo, Diego? Valeu. Maravilha. Valeu. Valeu.